O Brasil vive um momento muito difícil. Não só a crise fiscal, não só a crise econômica, mas a crise ética, a crise moral, que, na minha opinião, é muito mais grave, sobretudo no trato, no respeito com a coisa pública. Mas o que me traz à tribuna nesta tarde é um motivo que afeta todos nós brasileiros. O motivo pelo qual venho hoje a essa tribuna é a baixa qualidade da telefonia e da banda larga móvel no nosso país. Em contrapartida, seus altíssimos custos. É extremamente perverso isso que vivemos. Isso se comprova por meio da análise dos relatórios da Agência Nacional de Telecomunicações a esse respeito. Esses relatórios contêm indicadores pormenorizados que possibilitam ilustrar melhor o problema. Cito como exemplo o indicador que diz respeito à taxa de complementamento das chamadas telefônicas, que evidencia se o usuário precisa ou não ligar de novo. Verifica-se, senhor presidente, nesse contexto, que nenhuma das empresas avaliadas, falo da Oi, falo da TIM, falo da Vivo, falo da Claro, cumpriu a meta da Anatel, que é de 67%. A propósito, uma meta generosa. Na verdade, senhor presidente, o desempenho dessas empresas ficou abaixo dos 50% da média nacional, lamentavelmente. Esse é apenas um indicador, mas há outros, muitos outros, com a taxa de entrega de mensagens de texto, em que o desempenho de algumas empresas telefônicas é sofrível, senhor presidente. Pior ainda é o serviço de dados, a banda larga móvel. Segundo o relatório trimestral da consultoria especializada Akamai, a velocidade média de conexão da internet móvel brasileira é de apenas 1,8 megabytes por segundo. Isso nos põe atrás da Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela, senhor presidente, para falar apenas do continente sul-americano. Para comparar com esses países, algum desses países, como por exemplo o Uruguai, a velocidade média de conexão é de 3,5 megabytes, deputado Pastor Antônio, aproximadamente o dobro do Brasil. Senhoras senadores, senhores senadores, como disse no início do pronunciamento, o serviço de telefonia e banda larga móvel prestado no Brasil, além de ser um dos piores do mundo, é com toda a convicção um dos mais caros do mundo. Informação essa publicada em novembro do ano passado no relatório da União Internacional de Telecomunicações, UIT, que é um organismo filiado às Nações Unidas, onde foi mostrado que o serviço de telefonia celular brasileiro é, em termos absolutos, o mais caro do planeta. Repito, é o mais caro do mundo. Segundo a pesquisa da UIT, um pacote de serviços de 51 minutos em chamadas e 100 mensagens de textos por mês, num plano pré-pago, senhor presidente, custa no Brasil 48,32 dólares. Vou repetir, senhor. Custa no Brasil 48 dólares e 32 centavos. Isso equivale a quase o triplo da média mundial, que é em torno de 16 dólares e 90 centavos. Uma comparação desse valor com o cobrado em outros países lança um pouco mais à luz da questão. Tomemos os estados que compõem o BRICS, os países que compõem o BRICS, uma referência adequada para o Brasil. Na China, o mesmo pacote de serviços, que aqui no Brasil custa quase 50 dólares, é orçado, senhor presidente, lá é orçado em 4 dólares e 4 centavos. É isso mesmo, 4 dólares e 4 centavos. Na Índia, esse valor é de 2 dólares e 91 centavos. Na Rússia, esse valor
é de 7 dólares e 34 centavos. Na África do Sul, para finalizar, todos os países do BRICS, é de 20 dólares e 40 centavos. Veja, então, que pelo mesmo serviço, um usuário brasileiro paga 12 vezes, presidente Paim, paga 12 vezes o que paga um usuário chinês. Pois bem, senhor presidente, outro dado que não salta aos olhos é o fato do Brasil se colocasse na 119ª posição, ou seja, 119, senhor presidente, na posição de 119 no ranking dos serviços de telefonia mais acessíveis, à frente apenas dos países mais pobres do mundo, como Haiti, Zimbábue e Etiópia. Senador Eduardo Amorim, Vossa Excelência me daria uma parte? Claro, senador Glass. Eu queria só fazer um apelo antes. Eu queria me dirigir ao segurança da casa. Nós temos hoje para votar as 2 MPs e os outros projetos que também estão na pauta e os companheiros estão na galeria, né? Eu queria fazer um apelo porque as galerias não estão lotadas e existe um número grande de pessoas lá fora. Eu vou fazer um apelo para que os seguranças liberem, para que as pessoas cheguem na galeria. Muito bem, senhor presidente. Senador. Muito justo, senador Paim. Seu apelo, com certeza, vivemos numa democracia, é importante que as pessoas participem e assistam momentos como esse. Pois não, senador. Senador Eduardo Amorim, quero parabenizar Vossa Excelência por de abordar esse grande assunto que não afeta só o seu Estado. Afeta o Estado do Acre também, que além de nós pagarmos os acrianos, brasileiros, amazônidas, pelo alto preço da telefonia móvel, internet, o que está na Constituição, o direito de poder usar aquilo que é fornecido, não funciona. E me desculpe, eu vou usar até um tema um pouco brincalhão, mas não é porque as operadoras a Vivo está morta, a TIM enganou e a Claro escureceu, que são as operadoras que estão no meu estado. E o que mais me deixa triste, que você vai para um país vizinho, que é a Bolívia, como Vossa Excelência mencionou aqui agora há pouco, o serviço de telefonia móvel da Bolívia, que o meu estado faz fronteira, no caso Brasileia faz fronteira com Cobija, no nosso país vizinho, que é a Bolívia, o serviço lá, a qualidade dá milhões de vezes melhor do que a nossa. O que é que eu quero indagar com essa situação? É que quando se olha para a Amazônia, vamos falar de preservação. Concordo, mas não vamos esquecer dos 30 milhões de amazônidas que residem naquela região, que precisa ter o direito de ir, de vir, de ter um serviço de qualidade. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante discurso. Quero poder me associar para nós juntos realmente fazermos valer a pena. Porque a Anatel, falamos das telefonias, a ANEEL também, que temos problemas de grandes apagões no meu estado, tem que fazer o seu serviço, que é de regular e de fiscalizar as operadoras. Muito obrigado pela sua parte e parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Cameli. E digo que o ano passado fizemos audiência pública aqui com todos os presidentes de Tele, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, todos estiveram. Esse ano solicitamos mais uma audiência e eles se recusaram o convite. Não quiseram vir, talvez para não prestar os esclarecimentos e as justificativas necessárias, porque é que pagamos tão caro e temos tão pouco. Mas a cobrança tem que ser por parte do governo. A cobrança tem que ser da Anatel. A Anatel não pode permitir que o povo brasileiro, tão usurpado que já está sendo nos seus diversos direitos, pague mais essa conta, enriquecendo cada vez mais a conta dessas empresas, dando em contrapartida um péssimo serviço para nós brasileiros. Não só no seu estado, aqui entre nós, aqui nós temos dificuldades de internet, de telefonar. Imagine realmente na Amazônia brasileira. Senador Eduardo, mas só uma parte, porque é um assunto que me interessa tanto, porque eu sinto na pele, senhor presidente.
Eu como acreano, eu saio da minha cidade, Cruzeiro do Sul, que é a segunda cidade do estado do Acre, e por acaso eu tive a oportunidade de visitar as grandes hidrelétricas do Rio Madeira, aonde a usina está sendo construída. É impressionante. O serviço de móvel celular é 500 vezes melhor do que da nossa capital, Rio Branco. 500 vezes melhor do que a nossa capital, Rio Branco. Aí eu lhe faço uma pergunta, o único estado que brigou para ser brasileiro, que paga um alto preço nas contas de energia, nas contas telefônicas, móvel celular, ficar à mercê de uma situação dessa, é por isso que eu quero me associar a Vossa Excelência, aos demais senadores e convidar. Nós não podemos ficar calados, vamos ter que cobrar, já levamos a CPI da conta de energia no estado do Acre e a resposta sempre é a mesma. Mas se nós ficarmos calados, senador Eduardo, nós vamos estar concordando com o que está acontecendo. Então, por isso, eu parabenizo mais uma vez Vossa Excelência, agradeço a segunda parte que estou fazendo, mas eu quero me associar e vamos continuar cobrando dos órgãos competentes. Muito obrigado. É nosso dever e nossa Senador, obrigação, me permite mais uma vez? Pois não. Eu vou de novo me dirigir à segurança. A informação que estou recebendo, que tanto os aposentados que têm interesse na medida provisória 672, como os outros que têm interesse no PL 41, estão sendo barrados. Nunca vi tanto lugar vazio aqui nessas galerias. Estão vazios mesmo. O segurança do Senado tem que entender que aqui não é a Câmara dos Deputados, que na Câmara dos Deputados batem em jovem, batem em servidor, batem em professor, batem em idosos e botam para a rua das galerias. Aqui é o Senado da República. Vamos liberar as galerias, por amor de Deus. É um desrespeito à instituição. Não houve um incidente, os aposentados e os servidores estão aqui desde a manhã, não houve um incidente no Senado. Eu faço de novo um apelo para a segurança. É impossível que eu daqui estou assistindo e o outro dia, no dia do PL 28, do Judiciário, estava superlotado aqui e ninguém complicou. Isso é uma discriminação quando aqueles que estão votando hoje. Muito justo. Presidente, para esclarecimento, o senhor França, chefe da segurança, já está informando que já abriu as galerias. Muito obrigado, muito obrigado. Muito justo, senador Paim. Por isso que gosto de me referir a Vossa Excelência como soldado da igualdade. Mas, voltando ao nosso tema, presidente, essa questão da acessibilidade é importante, mas não tem recebido a devida atenção das empresas de telefonia móvel que atuam no nosso país. Confrontada com os números da União Internacional de Telecomunicações, essas empresas dizem que a pesquisa não retrata a realidade, porque considera apenas os preços de balcão e não apenas os planos ofertados pelas operadoras. Ocorre que os planos de 2 gigabytes de dados, estimativa que consideram adequada para usuários de perfil moderado, custam todos mais do que R$100. São, portanto, inacessíveis à maioria dos brasileiros, cuja renda mensal média é de cerca de 2 salários mínimos. Isso, sem sombra de dúvidas, prejudica o esforço que o país tem empreendido em favor da inclusão digital. Senhor presidente, as empresas dizem que cobram muito porque pagam muito imposto. É verdade, senhor presidente. Elas dizem que cobram muito porque pagam muito imposto. Isso é lá verdade. Segundo a consultoria Teleco, a carga tributária que incide sobre os serviços de telecomunicações chega a 43,6%, a terceira também mais alta do mundo, conforme o ranking elaborado pela GSM Association, outra consultoria do ramo. Suponhamos então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o imposto fosse zero. O preço do pacote padrão no Brasil ainda seria cerca de $33, o que demonstra que, mesmo sem impostos, o preço do serviço de telefonia móvel seria muito superior, muito superior ao cobrado pelo BRICS e em outros países de desenvolvimento equivalente. Enfim, embora a carga tributária seja um fator relevante, é verdade, não exime as empresas
do preço absurdo que cobram dos consumidores brasileiros. Vê-se então, senhoras e senhores senadores, que nós pagamos muito, mas muito, por um serviço também muito ruim. Mas isso não é tudo. A insatisfação dos consumidores é evidente, conforme demonstra o número de reclamações nos PROCONs estaduais. Segundo o Boletim Anual do Sistema Anual de Defesa do Consumidor, divulgado em 2014, o setor de telefonia móvel foi o segundo mais demandado, com mais de 225 mil queixas, perdendo apenas para o setor da telefonia fixa. Você vê, até esse preço temos que pagar. Até a justiça brasileira tem que pagar por isso. E são muitos os motivos para as reclamações: má qualidade, interrupção dos serviços, cobranças indevidas, além de tantos outros. Um exemplo da medida absurda que se tomou sistematicamente entre as prestadoras é o bloqueio da banda larga móvel após o uso integral da franquia. Antes, uma vez alcançado certo patamar de dados, a internet que era oferecida aos usuários como ilimitada era tornada mais lenta. O serviço continuava a ser prestado, os dados continuavam a ser transmitidos, só a velocidade. No entanto, as operadoras passaram a interromper o fornecimento ao esgotar-se a franquia de dados, ou seja, zerou. Sem aviso prévio, alteraram os planos, interrompendo bruscamente aquilo que haviam vendido como ilimitado. Agindo sem qualquer transparência, deixa os consumidores completamente na mão. PROCONs de diversos estados já entraram na justiça, visando acabar com essa prática, que ainda foi objeto de audiência pública na Câmara dos Deputados. E aqui, senador Paim, fica a nossa sugestão para que se faça também nas nossas comissões, não só na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, mas também na de Direitos Humanos. Senhores e senhoras senadores, a versão que as empresas apresentam nessa audiência pública é bastante reveladora. Disseram que os representantes das empresas, estas passaram a interromper o serviço de banda larga ilimitada porque a rede se encontra sobrecarregada. Acredite, senador Camilo, por causa da popularização dos smartphones. As empresas precisariam restringir o fornecimento a alguns usuários para dar continuidade do serviço e a outros serviços. Esse argumento traz à tona um ponto importante, relevante. Ora, se a popularização dos smartphones sobrecarrega as redes, é porque as empresas de telefonia móvel vendem mais do que podem entregar. Elas vendem mais do que elas podem fornecer, pastor Antônio, deputado pastor Antônio. Porque quem vende as linhas desses smartphones são elas mesmas. Que justificativa mais furada, mais esfarrapada. Perdoe minha expressão. Em suma, senador, anunciam, prometem e não cumprem. Cumprem apenas pela metade. Termino já, senador Paim. A causa disso é bastante óbvia. É fato consumado que os investimentos não têm acompanhado o aumento do número de linhas. Entre 2004 e 2014, o número de celulares ativados aumentou de 65 milhões para 278 milhões. 278 milhões, deputado pastor Antônio. Ou seja, existem muito mais telefone móvel nesse país do que brasileiros. Mas, nesse mesmo período, o número de estações de rádio base, as antenas, variou apenas de 24,5 para 69 estações em todo o território nacional. Sem dúvida, é um volume expressivo, que mostra o dinamismo do setor, mas insuficiente para suprir as necessidades do mercado nacional. Disso resultam as questões que mencionei anteriormente, as chamadas inconclusas, as mensagens não entregues, a necessidade de cortar o serviço de dados. Não que as empresas não tenham recursos para investir em qualidade, afinal, a variação na receita bruta desse mesmo período
foi de 180%. Elas saíram de 34 para 95,9 bilhões de reais. Em contraste, a variação nos investimentos foi de apenas de 9 bilhões para 25 bilhões de reais. Em 10 anos, as empresas faturaram, acredite, senhor presidente, as empresas faturaram quase 1 trilhão de reais. Em 10 anos, as empresas faturaram quase 1 trilhão de reais, maior do que o PIB de muitos países, mas investiram pouco mais de 100 bilhões de reais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vê-se que são muitos os problemas do sistema de telefonia e banda larga móvel no Brasil. Aqui no Congresso Nacional, temos tentado trabalhar juntamente com a Anatel para obter das empresas a melhoria do serviço e da relação com os consumidores. É verdade. Dos esforços que temos envidado, resultou um compromisso público firmado em abril deste ano pelos presidentes das empresas de telefonia móvel que atuam no país. Nesse documento, as empresas dizem considerar o Código de Defesa do Consumidor, o diálogo com a Anatel, com a Secretaria Nacional do Consumidor, o pretenso intuito de aperfeiçoamento. Entretanto, o compromisso não durou 2 meses. 2 meses. Os diretores das empresas tornaram a proceder com descaso manifesto ao declinarem o convite para participar da audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Defesa do Consumidor, que estava marcada para o dia 18 de junho, em que discutiríamos todas as questões que mencionei aqui. Senhoras e senhores senadores, já estou terminando, senador Paim. Ao contrário do que querem as belas peças publicitárias... O senador Cláudio Camelli, ele aqui, o convidado dele, e Vossa Excelência, na verdade, sua luz da verdade, chega direito a 5 minutos. Vossa Excelência está em tom de 30, mas como eu estou gostando do pronunciamento, Vossa Excelência terá mais 5 para concluir. Obrigado. O serviço de telefonia e internet móvel prestado no Brasil não evoca sorrisos, não, nem liberdade, não. Evoca, sim, muitos aborrecimentos, muitas injustiças, além de uma conta salgada no fim de cada mês para cada brasileiro. O acesso a um sistema de comunicações de qualidade é mais do que um serviço pelo qual se paga caro. É um direito dos brasileiros, conforme a Lei Geral de Telecomunicações, e gostaria de proclamar o Ministério das Comunicações e a Anatel para juntarem-se a nós, no Congresso Nacional, para fazer cumprir o que a lei determina. E já terminando, senador Paim, então, nossa atividade de fiscalização, de cobrança do setor de telefonia móvel, apesar do lamentável descaso dessas empresas prestadoras de serviço, temos que continuar lutando, senador Camelli, e com certeza não cruzar os braços diante de tanta maldade, que sai do bolso do brasileiro, sobretudo muitos que deixam de comer, deixam de se alimentar, deixam de vestir adequadamente, porque tem que pagar, deputado Pastor Otônio, a conta do seu celular. E se não pagar, entra realmente naquela lista de mal pagador para os consumidores e para as empresas. Então, era esse o nosso pronunciamento. Perdoe aí, senador Paim. Não. É uma das poucas vezes que uso essa tribuna e que passo aí o tempo devido. Mas o tema é extremamente atual e eu diria que vivemos uma maldade muito grande com relação a esse tema. O povo brasileiro paga muito caro e tem muito pouco.